Bem, eu trouxe algumas coisas para pensar aqui, já a partir do tema que essa mesa nos convoca, né? Ferramentas e estratégias, o que temos e o que ainda precisamos construir. E aí eu fiquei pensando, acho que antes de eu falar de ferramentas e estratégias, eu preciso voltar um pouco e não apenas historicizar, porque em nível cronológico, mas acho que também chamar o assunto para uma análise até psíquica mesmo, né? E aí eu decidi pensar numa discussão de caso clínico, colocando o povo brasileiro como um indivíduo a ser discutido. O povo brasileiro na sua totalidade, o povo brasileiro enquanto uma unidade psíquica. Então eu pensei, eu trabalho discussão de caso do indivíduo, povo brasileiro e o seu problema racial. E aí eu substituo a palavra questão racial e aponto diretamente como problema, porque para essa reflexão que eu faço o convite nesse momento, eu vou falar de problema. Acho que todos nós estamos aqui falando de problema o tempo inteiro, né? A questão já nos trouxe aqui, a questão já nos trouxe aqui, a questão nos convoca, a questão afeta cada um que já está sentado aqui. E a questão, ela é cheia de problemas, então vamos falar logo dos problemas, né? Então eu pensei essa discussão de caso do indivíduo, povo brasileiro, traçando um painel de uma amplitude teórica, partindo de uma teoria analítica. E aí eu vou me utilizar de um homem branco para falar disso, porque vou fazer uso de algumas instâncias da reflexão dele sobre o psiquismo coletivo, e acho que dessa maneira circunscreve a coletividade em todas as suas instâncias, em todos os seus recortes, em todas as suas transversalidades. Então, faço um painel da amplitude da teoria analítica junguiana de Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço do século XIX, e dessa macroesfera de uma unidade psíquica desse povo brasileiro, eu vou chegando a essa análise, botando esse povo brasileiro como indivíduo a ser analisado, vou descendo para a microesfera da experiência nos serviços de saúde mental, né? Para chegar ao ponto de pensarmos então ferramentas e estratégias, nos perguntando o que temos, o que não temos, o que precisamos construir. Então eu falo aqui, embora seja convidada a partir da experiência de trabalho no momento em um CAPS-AD 3 em Antônio Carlos no Sul, eu falo antes e para além desse lugar. Eu me coloco aqui a partir de um percurso, né? Um percurso por algumas 5 instituições de saúde mental, 3 CAPs e duas instituições distintas de si. Uma delas, a primeira é a Casa das Palmeiras, da Anísia da Silveira, em Botafogo, o espaço de resistência da Anísia da Silveira. É um espaço que me forma, me funda enquanto arte-terapeuta, sensibiliza a minha prática artista e me convoca a esse lugar de cuidado, de olhar para o outro de uma maneira mais profunda com os instrumentos da arte.
Então, o que eu venho falar desse percurso não é novidade para ninguém, porque não é o CAPS que eu trabalho, não é o CAPS que eu já trabalhei, não é a Casa das Palmeiras, não é qualquer outro lugar pelo qual eu já passei, Instituto Fluminense de Saúde Mental em Niterói. Como o colega que falou anteriormente, são as instituições, né? As instituições, toda e qualquer instituição tradicional brasileira, ela é branca, ela tem um pensamento branco, ela é orientada a partir da manutenção dos privilégios brancos, né? E desse modo, todas essas instituições convergem de alguma maneira para o problema do racismo, né? Para o problema de não se tratar do racismo, não saber lidar, não localizá-lo. Uma vez que o racismo é estruturante, né? É uma das bases sólidas e firmes da nossa sociedade. A nossa sociedade se funda e se ergue a partir dessa estrutura. É uma máquina, uma engrenagem muito bem parafusada, montada, muito firme, né? Cada um tem seu lugar, sua função, com objetivos específicos, só que esses objetivos não nos dizem respeito aos negros e às negras. E essa estrutura, ela é cruel porque ela fala, nasce, acontece, explora, atravessa, massacra as nossas relações interpessoais em seus aspectos econômicos, em seus aspectos culturais, em seus aspectos afetivos. Em tudo a presença forte e maciça de uma estrutura racial, sempre de um agente opressor e um agente oprimido. Um grupo, uma raça opressora e uma raça oprimida. E para então falar desse percurso e chegar à experiência na microesfera da saúde mental, eu queria compartilhar alguns conceitos da teoria analítica, da psicologia analítica de Jung, para a gente localizar um pouco como é que é o psiquismo desse povo brasileiro. O que eu pude refletir sobre isso? Venho refletindo já há algum tempo e fiquei com vontade de partilhar essa reflexão aqui. Jung foi um cara que fez uma investigação profunda do inconsciente, inicialmente a partir da psicanálise, os estudos com Freud, e em suas inquietações ele sentiu vontade de se expandir para conteúdos que se encontravam mais presentes em toda a humanidade, não apenas localizados ali no sujeito, na pessoa, com sua própria experiência e se encerrando quase que tão somente ali. E aí eu fico com vontade de partilhar alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de consciente e inconsciente. Consciente para Jung é aquela estrutura psíquica que regula os conteúdos do nosso mundo interno com os conteúdos do nosso mundo externo, mundo exterior, mundo interior. E é através dessa estrutura, a partir das nossas primeiras experiências na vida, lidando com o nosso entorno, com as primeiras pessoas das nossas relações, que a gente vai olhando para o outro e vai adquirindo a consciência do eu, o ego consciente, o eu. A gente vai se assimilando, a gente vai olhando. Uau, 10 minutos. A gente vai se assimilando, vai se olhando, se reconhecendo, tendo experiências e cada vez mais se afirmando.
À medida que a gente vai se afirmando, a gente vai também lançando alguns conteúdos para o inconsciente, né? E que começam a surgir a partir das nossas experiências mais desagradáveis, aquelas que a gente não sabe muito bem lidar, aquelas mais sofridas e mesmo traumáticas. Então, nessa primeira base da estrutura psíquica, temos a mediação do nosso campo do mundo interno com o externo pelo consciente e inconsciente. No inconsciente, a gente pode falar de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E aí é onde a gente vai começando a se aproximar da questão do povo brasileiro. No inconsciente pessoal, a gente armazena ali secretamente na nossa vida interna, na nossa vida não vivida, ou às vezes a gente se recusa a sentir e viver algumas coisas muito difíceis, situações mais próximas, convívio familiar, com os amigos, né, das experiências mais tangíveis aqui, mais próximas. Já o inconsciente coletivo traz conteúdos que a gente herda, traumas coletivos, né? Traz experiências arcaicas e sentimentos comuns a toda a humanidade. Onde você pisar no planeta, a forma de sentir tristeza é muito semelhante, a forma de viver o luto mais ou menos semelhante, se circunscreve ali mais ou menos um universo emocional que a gente reconhece entre nós. E falando então de inconsciente coletivo, é no inconsciente coletivo que, por exemplo, o povo alemão tem o registro lá do seu holocausto, os japoneses têm o registro da experiência sofrida que até hoje nos atravessa com a história de Hiroshima, e o povo brasileiro, o indivíduo povo brasileiro, tem na marca do seu inconsciente coletivo a experiência da escravidão. Esse é o psiquismo do povo brasileiro, esse é o psiquismo que nos funda em nosso nascimento. E aí nos funda em pretos, indígenas e brancos. E aí o que acontece? Cada parte dessa história, cada grupo dessa história tem o seu registro nesse inconsciente do que é ser essa figura na história. Nesse inconsciente que se fundou debaixo de violência, o negro aprende que ser negro é muito ruim, é viver violência, é viver em estado de submetimento. O branco se coloca na posição deste opressor, deste local de privilégio, de que explora, de que usurpa. Os indígenas, então, eu não tenho nem lugar de fala para né? Você fala. Porque cada um desses grupos étnicos ficou com uma vivência entranhada no seu inconsciente. E aí o que acontece? Eu faço essa análise para dizer, Patrícia, então você está querendo dizer que isso está no registro do inconsciente coletivo do povo brasileiro, pronto e acabou, seremos sempre assim? Não, talvez, mas também a coisa não é tão rápida assim, né? No processo de integração desses conteúdos do inconsciente para Jung, a questão é, a partir das experiências que a gente vai vivendo conscientemente, o inconsciente está sempre lançando seus conteúdos para fora, para se manifestarem, para serem reconhecidos pela nossa consciência. Né? E aí é onde, por exemplo, às vezes a gente manifesta na nossa personalidade comportamentos sombrios, comportamentos contrários àquilo que a gente gosta de mostrar que é, né? Aquela personalidade que a gente prepara para se apresentar num ambiente acadêmico, num ambiente familiar, num relacionamento afetivo. Com cada pessoa a gente usa uma máscara, uma persona diferente, né? E coletivamente nós somos assim também, né? E aí a sombra do povo brasileiro, esse comportamento que escapa dessa personalidade bonitinha de povo miscigenado, cortês, cordial, alegre, gente boa, né? Essa sombra que escapa, ela é muito violenta.
E enquanto a gente não olhar para essa sombra que fala dessa nossa ferida originária, a gente não integra esse conteúdo do nosso consciente. Ao longo da nossa história, desde o nosso nascimento, é fato que a manifestação dessa sombra do nosso comportamento psíquico coletivo já teve parte do seu conteúdo integrado, né? Só o fato de estarmos aqui nessa sala, pretos e brancos misturados, isso, né? Ninguém está batendo em ninguém, e ter gente branca, embora eu esperasse ter mais gente branca aqui nos escutando, né? Para que a gente não ficasse falando mais só entre nós, mas só o fato de já ter gente branca aqui já é uma mudança também da expressão dessa sombra, né? Embora haja ainda muita violência, muita morte, muito sangue derramado, ainda a gente tenha notícias de que se um rapaz é pego roubando, ele vai ser amarrado num poste ali no Flamengo e vai apanhar em praça pública, tal como foi apreendido lá atrás, né? Isso pelo menos, e não é nem motivo de celebração, mas pelo menos não acontece todo dia, toda hora, todo minuto, né? Então assim, tem conteúdos da sombra sendo sutilmente integrados, mas aí também não tem nada pronto. A questão é que a gente ainda é muito, muito orientado pelo inconsciente coletivo, muito pela sombra, né? Nós negros ainda estamos num processo, e aí eu acho que a gente tem avançado bastante no nosso processo de aquilombamento, né? De voltarmos a nos reconhecermos, cultivarmos a nossa história, estarmos entre nós e resgatarmos a consciência que nunca tivemos ou que nos foi sequestrada. Esse é o processo da nossa integração, das nossas sombras, do nosso conteúdo de sombra coletivo, né? De sair desse lugar de que ser negro é aquilo que o povo branco diz pra gente que é, tudo de ruim, né? Se a gente decide ser negro, ser negra, do jeito que as pessoas brancas dizem pra gente que acabou, né? É tudo de ruim, é tudo de ruim. Se a gente está aqui podendo falar sobre as nossas experiências, as pessoas estão aqui, e cada uma de nós investe na sua autoestima, no seu preparo, na sua saúde, na sua sanidade, nos seus afetos, é fruto de muita resistência, não é algo dado, porque a gente nasce com tudo isso arrancado, sequestrado, né? E por outra via, eu observo que a integração da sombra de inconsciente coletivo, a parcela de inconsciente coletivo de sombra, né? Relativa ao povo branco, precisa parar de se incomodar quando a gente fala que branco está sendo racista, né? Porque a gente se incomoda o tempo inteiro com racismo, historicamente. Toda vez a gente tem que lidar com os problemas criados pelos brancos. E aí quando a gente aponta o racismo, não quer olhar. E essa recusa a olhar, essa recusa, essa negligência, essa insistência em não tratar do assunto, é não deixar que essa sombra seja olhada, criticada, analisada e, enfim, integrada para que todos, pretos e brancos, possam se reposicionar coletivamente. E aí sim, esse psiquismo uno de povo brasileiro possa avançar alguma coisa nas suas questões, nos seus problemas com as questões de raça. E aí, vindo para a microesfera, para pensar então essa questão dos serviços de saúde, das instituições de saúde, né? Como falar da microesfera de serviços de saúde sem pensar o macro, assim, sem dar essa volta e sentir que é algo tão profundo, que é um psiquismo que opera em nós e que a gente precisa tomar a nossa parte individual nessa história, né? A gente só expande, só altera esse psiquismo coletivo quando os indivíduos estão fazendo a sua parte nessa história. O coletivo não se transforma sozinho, não se integra sozinho, né?
A questão é que a gente precisa ampliar a quantidade de indivíduos que estão tornando-se conscientes dessas questões, pretos e brancos, especialmente brancos. Os pretos estão adiantando, né? Então, assim, trazendo para a questão dos serviços de saúde, das instituições, eu me pego perguntando sobre estratégias e ferramentas. Como pensar estratégias e ferramentas se é um assunto tão difícil coletivamente na macroesfera e como não ser na microesfera dentro das equipes, né? E aí o que eu noto é que enquanto a gente não adotar estratégias coletivas a partir de pessoas posicionadas em lugares onde esse assunto possa ser tratado com efeito, a gente não tem as mudanças necessárias. Por exemplo, eu atualmente trabalho numa equipe de saúde mental, já trabalhei em outras, mas não faz sentido se as questões de raça são puxadas apenas por mim ou por 2, 3 ou 4 na equipe que tem motivações pessoais com o assunto. Isso não é processo de trabalho, isso é um processo meu, que eu transformo em processo de trabalho. Então, assim, as equipes de saúde mental não podem ficar querendo contar com a sorte de ter algum profissional consciente da problemática do racismo para poder olhar com mais profundidade para os usuários e as usuárias negras, né? Nós temos aí nós temos uma portaria número 992 de 13 de maio de 2009, que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. É um texto muito bacana, muito bem elaborado, e eu trouxe um destaque do capítulo 2, só para levantar o ponto crítico desse assunto. Capítulo 2, das diretrizes gerais e objetivos. 1. Diretrizes gerais. Inclusão dos temas racismo e saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social na saúde. Isso não acontece. E não é só no meu serviço, é em todos. E não estou falando de serviço, estou falando de superintendência, de coordenações gerais. No meio da pirâmide para cima, de quem estava com a caneta na mão, né? Se isso não acontece, se essa portaria não acontece, né, está sendo descumprida, como é que eu vou ficar dentro de uma equipe? Procurando pares. Como é que eu vou atender um usuário e aí sorte desse que eu vou conseguir olhar com recorte racial para ele, mas o outro lá talvez? Não pode ser uma sorte das equipes ter um profissional e outro que esteja sensível às questões raciais. Tem que ter uma portaria aplicada. Então, ferramentas e estratégias, eu anotei aqui, o que temos? Ferramentas? Talvez nenhuma. Estratégias? Tem uma portaria. E aí? Uma estratégia que não acontece, que não é transformada em processo de trabalho. Então, assim, existem. Tem algo aí do consciente, né? Já querendo vir com tudo, mas a nossa posição orientada por um inconsciente coletivo ainda é muito forte, né? E eu observo que a negritude tem feito um trabalho pesado, sabe? Óbvio, sempre fica, né? Para a negritude. Feito um trabalho pesado sobre a questão do ato de tornar-se negro e levantarmos as questões raciais e apontarmos para os brancos que, brancos, vocês precisam se racializar, vocês precisam saber o que é branquitude, vocês precisam se reconhecer como raça e saber o que implica ser branco.
né? Sem isso, a gente não avança nas questões coletivas desse psiquismo povo brasileiro, dessa unidade povo brasileiro. A gente vai ficar avançando aos pouquinhos, assim, né? Então, bem, para encerrar minha fala, já alonguei demais. Para encerrar minha fala, uma das ferramentas que eu, pessoalmente, por motivações próprias, utilizo é a minha praxis da arte-terapia. Acho que, e do teatro também, dentro dos serviços pelos quais eu passo. Acho que trabalhar com o campo simbólico é proporcionar às pessoas que tragam diretamente, através de imagens, seja uma poesia, uma música, numa expressão corporal, numa colagem. Colagens são riquíssimas. Enfim, nos diversos meios expressivos, proporcionar que aquele psiquismo individual, aquele inconsciente pessoal traga as suas feridas, traga os seus traumas, traga as suas baixas autoestima, estimas, enquanto pessoa negra, e ao mesmo tempo também comece a notar o seu próprio percurso simbólico com o passar do tempo e vai resgatando a sua autoestima, né? É muito bonito ver, por exemplo, num trabalho de colagem de um usuário que começa colando lá nos seus primeiros trabalhos uma figura de um homem branco classicamente bem sucedido, aquela imagem que a sabe qual é, referindo a si mesmo, e algum tempo mais adiante ele já está lá reconhecendo nos recortes das imagens, ele está pegando um homem negro, feliz, tranquilo, saudável, uma imagem positiva, né? Se fala de um processo simbólico, de um tornar-se negro aos poucos e como possível, já dentro de realidades tão massacradas, né? Então, é isso, sim. Queria compartilhar mesmo essa ideia de que, por mais que a gente esteja avançando aos poucos, nos organizando, a gente tem que pensar que tem uma estrutura maior, histórica, que a gente precisa analisar como é que esse país nasce e como é que o psiquismo desse país nasce, para a gente entender como é que ele se expressa e o que a gente tem que cobrar das pessoas. A gente tem que cobrar atitudes conscientes, a gente tem que cobrar que as pessoas de fato se revejam, se reposicionem, né? Porque senão a gente vai ficar aí na roda da história, chafurdando nessa sombra. Então, bom, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para compartilhar. Agradeço a atenção. Boa tarde.